Comentários do PXPY Clube de Caxias do Sul, a resolução Anatel número 777, de 28 de abril de 2025. Material dedicado aos deficientes visuais, praticantes ou interessados no radioamadorismo. Inicialmente, cabe registrar que a resolução 777/2025 não está em vigor, pois ela passa a valer somente após 180 dias de sua publicação, fato que se dará no início de novembro de 2025, e assim, até lá, permanece vigente a atual legislação, que inclui todo o sistema até agora utilizado em nosso hobby. Desta forma, as provas de promoção, dentro do prazo de 180 dias, a partir da data da publicação da Resolução 777, permanecem exigindo CW e até lá, o radioamador não pode operar na faixa do cidadão com seu indicativo do serviço de radioamador. Outro esclarecimento necessário é que o CW não foi extinto e não está proibido. Apenas há a previsão de que, passados os 180 dias da publicação da Resolução 777, ele não mais será exigido nas provas para o ingresso ou promoção de classe. Cabe também deixar claro que não haverá exame de reciclagem para os radioamadores prefixados e, neste momento, também não há previsão para os futuros radioamadores. Também é importante salientar que nada mudou quanto às faixas destinadas ao radioamador classe C, sendo a alteração que merece destaque a de que, a partir da vigência da Resolução 777, o radioamador classe B poderá licenciar repetidora em seu nome. Quanto às provas de ingresso ou promoção, a partir da vigência da Resolução 777, que se dará em novembro de 2025, traz que: classe C, provas relacionadas à técnica e ética operacional, legislação das telecomunicações e conhecimentos básicos de eletrônica e eletricidade. Classe B, provas relacionadas à técnica e ética operacional, de legislação de telecomunicações e conhecimentos de eletrônica e eletricidade. E para a classe A, provas relacionadas à técnica e ética operacional, legislação de telecomunicações e conhecimentos técnicos de eletrônica e também de eletricidade. Lembrando que os testes são direcionados a cada classe e, portanto, diferentes entre si, e desta forma, os níveis de dificuldade certamente serão diferentes entre eles. E mais, para os menores de 18 anos poderem realizar provas de promoção à classe B de Bravo, será necessário já ser radioamador com no mínimo 2 anos de classe C de Charlie. E os radioamadores classe B de Bravo deverão comprovar 1 ano nesta classe, para aí sim prestarem prova para alcançarem a classe A de Alfa. Importante ter em mente que deveremos aguardar a publicação dos atos normativos que irão estabelecer os requisitos complementares à presente resolução, tais como as orientações para a prestação de provas, incluindo aí o banco de questões, possível redefinição de indicativos de chamada, fiscalização e demais itens, e o PXPY espera que as informações adicionais não demorem para vir a público. Por fim, a leitura na íntegra da Resolução 777/2025 carece de muita atenção, pois ela não trata somente do radioamadorismo, mas se trata do Regulamento Geral dos Serviços de Telecomunicações, ou seja, aborda todos os serviços nesta área e, relacionado ao hobby do rádio, apenas alguns artigos estão relacionados e que aqui foram pinçados e na sequência serão objeto de nossos comentários. E vamos à leitura da Resolução Anatel 777, de 28 de abril de 2025, com os artigos relacionados ao radioamadorismo. O Conselho Diretor da Agência Nacional de Telecomunicações, no uso das atribuições que lhe foram conferidas
pelo artigo 22 da Lei 9.472, de 16 de julho de 1997, e pelo artigo 35 do Regulamento da Agência Nacional de Telecomunicações, aprovado pelo Decreto número 2.338, de 7 de outubro de 1997, e segue. Considerando a deliberação tomada em sua reunião número 942, de 3 de abril de 2025, considerando o que consta nos autos do processo 53.500.05638/2017-39, resolve: artigo 2º, revogar na data de entrada em vigor desta resolução, inciso 11º, revogar então a resolução número 449, de 17 de novembro de 2006, publicada no Diário Oficial da União, em 1º de dezembro de 2006. Artigo 28. Essa resolução entrará em vigor em 180 dias, contados da data de sua publicação. Nota do PXPY. Adiantamos esse artigo, pois a resolução número 449/2006 da Anatel permanece em vigor até o dia 2 de novembro de 2025, entrando em vigor a resolução 777/2025 no dia 3 de novembro de 2025. Artigo 13º e 14º, artigo 13 e 14. O Regulamento Geral de Licenciamento aprovado pela Resolução 719, de 10 de fevereiro de 2020, passa a vigorar acrescido do artigo 10A. Mas o que nos interessa é o artigo 14. O Regulamento Geral de Licenciamento, aprovado pela Resolução número 719, de 10 de fevereiro de 2020, passa a vigorar acrescido do artigo 10B de Bravo, com a seguinte redação: artigo 10B. As estações do serviço de radioamador podem ser dos seguintes tipos: 1. Estação fixa, aquela cujos equipamentos estejam instalados em local fixo, específico e as destinadas exclusivamente à emissão de sinais pilotos para estudo de propagação, aferição de equipamentos ou radiodeterminação. Nota do PXPY. Na Resolução 449, existiam 3 categorias de estações fixas: aquelas localizadas na mesma unidade federativa, que eram do tipo, ainda são, do tipo 1, as situadas em uma unidade federativa diferente, tipo 2, e as do tipo Beacon, tipo 3. Com a nova norma, haverá apenas uma categoria unificada, denominada apenas como estação fixa. Item 2. Estação repetidora, destinada a receber sinais de uma estação de radioamador e retransmitir automaticamente para outras estações de radioamador, podendo ser conectada a outras redes de serviços de telecomunicações, utilizando uma ou mais frequências. Item 3. Estação móvel, aquela cujos equipamentos são destinados a serem usados quando em movimento ou durante paradas em pontos não especificados. Nota do PXPY. O inciso 3º acaba com a confusão existente sobre a estação móvel, pois agora, móvel passa a ser a estação dotada de equipamentos que podem ser transportados e operados em movimento, não existindo mais a classificação de tipo 6 anteriormente utilizada. Inciso 4º. Estação terrena, aquela responsável pelo controle e telemetria da estação espacial. Nota do PXPY. Em resumo, este inciso diz que a estação terrena é aquela que é responsável pelo controle de uma estação instalada em um satélite. Inciso 5º. Estação espacial, aquela operada por radioamador brasileiro a bordo de satélite, estação espacial ou nave, localmente ou de forma remota, em altitudes superiores à mesosfera e que possua capacidade
transmissora. Nota do PXPY. O inciso 5º apresenta uma novidade, trazendo a descrição do que se trata uma estação espacial, anteriormente não existente na legislação. Parágrafo 1º. Se a estação espacial também for caracterizada como estação repetidora, a ela se aplicam as regras de ambas as categorias. Parágrafo 2º. Em qualquer estação do serviço radioamador com conexão a redes de outros serviços de telecomunicações, é vedado o uso da mesma para a fruição de tráfego entre redes desses serviços, exceto em caso de emergência. Parágrafo 3º. A partir da data de licenciamento, uma estação repetidora deverá entrar em funcionamento dentro de um prazo de 1 ano, sob pena de revogação da licença. Parágrafo 4º. A licença de estação de repetidora inativa por período maior que 1 ano será revogada. Nota do PXPY. O parágrafo 3º determina que a emissão de novas licenças de repetidoras obrigam a entrada em funcionamento da repetidora licenciada no prazo máximo de 1 ano, e o parágrafo 4º obriga as repetidoras já licenciadas a estarem operacionais, pois caso estejam inativas há 1 ano, a sua licença será revogada. Artigo 15. O artigo 11 do Regulamento Geral de Licenciamento, aprovado pela Resolução nº 719, de 2020, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 11. É permitido o uso em caráter experimental de estação na forma e condições previstas no Regulamento Geral de Serviços de Telecomunicações e no Regulamento de Uso do Espectro de Radiofrequências. Artigo 16. O artigo 12 do Regulamento Geral de Licenciamento aprovado pela Resolução 719, de 10 de fevereiro de 2020, passa a vigorar acrescido dos parágrafos 3º e 4º com a seguinte redação. Parágrafo 3º. O titular de licença para funcionamento de estação repetidora de serviço de radioamador deverá ser: inciso 1º, titular do COER classe A. Inciso 2º, titular do COER classe A ou B. Inciso 3º, associações de radioamadores. Inciso 4º, universidades e escolas. Inciso 5º, entidades de defesa civil ou, inciso 6º, associações do movimento escoteiro e do movimento bandeirante. Parágrafo 4º. A solicitação de licenciamento de estação repetidora de serviço de radioamador deverá indicar o radioamador classe A responsável pela operação da estação quando o titular da licença se tratar de pessoa jurídica. Nota do PXPY. Aqui a novidade é a permissão de licenciamento da estação repetidora por radioamador classe B de Bravo. Porém, para as entidades constituídas como pessoa jurídica, tendo como exemplo radioclubes, permanece a exigência da responsabilidade atribuída a um radioamador classe A de alfa. Artigo 17. O artigo 7º do Regulamento Geral de Outorgas, aprovado pela Resolução 720, de 10 de fevereiro de 2020, e publicada no Diário Oficial da União em 12 de fevereiro de 2020 e retificada em 1º de junho de 2020, passa a vigorar acrescido do parágrafo 3º com a seguinte redação. Parágrafo 3º. No caso de requerimento para explorar serviços de telecomunicações de interesse restrito, com notificação do serviço de radioamador, apresentado por estrangeiro, que não esteja inscrito no cadastro de pessoa física, CPF, constará no ato de autorização o número do passaporte ou da carteira de estrangeiro em vigor. Nota do PXPY. O parágrafo 3º, agora inserido na legislação, permite ao estrangeiro residente no Brasil e que não tenha seu nome inserido no cadastro de pessoa física, CPF,
possa, então, a partir desta mudança, passar a poder requerer uma licença usando apenas o número de seu passaporte ou carteira de estrangeiro em vigor. Artigo 28. Esta resolução entrará em vigor em 180 dias, contados da data de sua publicação. Como dissemos lá no início, a vigência da presente resolução, a 777/2025, somente inicia em 3 de novembro de 2025. E até lá, as resoluções as atuais continuam vigentes. Anexo: Regulamento Geral do Serviço de Telecomunicações. Artigo 9º. A Superintendência responsável pelos procedimentos de outorga e gestão dos recursos à prestação definirá por meio de ato os requisitos técnicos e operacionais relacionados aos: inciso 1º, critérios de uso e operação de estações associadas aos serviços de telecomunicações. Inciso 2º, procedimentos operacionais para expedição, reconhecimento e dispensa de certificados de operador. E inciso 3º, procedimentos para definição de indicativos de chamada de estações. Nota do PXPY. Esperamos que não demore muito para vir a público o estabelecimento de ato normativo que estabeleça os requisitos para a prestação de provas, incluindo aí o banco de questões para a prestação das mesmas, bem como sobre a definição de indicativos de chamada, que esperamos não seja alterado. Título 3º. Das redes de telecomunicações, capítulo 1, das disposições gerais. Artigo 38. Os serviços de telecomunicações podem ser prestados por meio de redes de telecomunicações que façam uso de quaisquer tecnologias apropriadas para o seu provimento. Artigo 39. Os equipamentos de telecomunicações, incluindo os sistemas radiantes, devem possuir certificação expedida ou aceita pela agência, de acordo com a regulamentação vigente. Capítulo 5. Dos serviços de telecomunicações de interesse restrito. Seção 1. Da relação de serviços. Artigo 22. São serviços de telecomunicações de interesse restrito. Inciso 4º. Serviço de rádio amador. E inciso 5º. Serviço de rádio do cidadão. Seção 5. Do serviço de rádio amador. Artigo 26. O serviço de rádio amador é o serviço de telecomunicações de interesse restrito, prestado no regime privado, destinado ao treinamento próprio, intercomunicação e investigações técnicas, levadas a efeito por amadores devidamente autorizados, interessados na radiotécnica, unicamente a título pessoal, e que não visem qualquer objetivo pecuniário ou comercial. Nota do PXPY. Embora a definição do serviço de radioamador não tenha sido alterada, perdeu a Anatel a oportunidade de reconhecer na legislação a importância do serviço de radioamador quando da atuação em atendimento de situações de emergência ou de perigo à vida e à saúde, continuando a determinar tal entendimento exclusivamente à faixa do cidadão. Talvez, na visão da Anatel, o radioamadorismo não deva se destinar a este tipo de atividade. E fica a pergunta, mas é claro, o entendimento da total falta de interesse do órgão, que deveria ser o primeiro a resguardar tal atuação para salvar vidas. Seção 6ª. Serviço do Rádio do Cidadão. Artigo 27. O Serviço de Rádio do Cidadão é o serviço de telecomunicações de interesse restrito, prestado no regime privado, que possibilita a comunicação entre estações terrestres em radiotelefonia de interesse geral ou particular, transmissão de sinais de telecomando para dispositivos elétricos e atendimento a situações de emergência ou de perigo para a vida, a saúde ou a propriedade.
Nota do PXPY. Esta é outra definição que não sofreu alteração. Capítulo 3º. Das condições específicas do serviço de radioamador. Seção 1. Dos autorizados ao serviço. Artigo 274. Observadas as condições e procedimentos estabelecidos no Regulamento Geral de Outorgas, a autorização para execução do serviço de radioamador será expedida pela Anatel apenas a: inciso 1º, titular do certificado de operador de estação de radioamador, COER. Inciso 2º, associações de radioamadores. Inciso 3º, universidades e escolas. Inciso 4º, associações do movimento escoteiro e do movimento bandeirante. Inciso 5º, entidades de defesa civil. E inciso 6º, outras entidades sem fins lucrativos que se comprometam a observar as finalidades do serviço de radioamador. Seção 2ª do Certificado de Operador de Estação de Radioamador, COER. Artigo 275. O Certificado de Operador de Estação de Radioamador, o COER, é intransferível, tem prazo de validade indeterminado e habilita seu titular a obter autorização para executar o serviço de radioamador e a operar a estação do mencionado serviço devidamente licenciada, podendo ser obtido por qualquer pessoa física residente no Brasil. Artigo 276. O radioamador estrangeiro pode ser dispensado da obtenção do COER, devendo operar sua estação nas condições equivalentes à de sua habilitação original e em conformidade com a regulamentação brasileira. Nota do PXPY. Aqui registramos uma contradição da Anatel, pois, de um lado, permite que o radioamador estrangeiro, residente no Brasil, possa operar nas condições equivalentes à sua habilitação original, mas, de outro lado, exige que ele só o faça em conformidade com a regulamentação brasileira, ou seja, se em seu país um operador de classe inicial tem à sua disposição os 40 metros em fonia, mesmo isso constando em sua habilitação original, ele não poderá fazer uso da fonia em 40 metros no Brasil, pois deve operar em conformidade com a regulamentação brasileira. Seria simples e claro registrar em tal artigo que o radioamador estrangeiro pode ser dispensado da obtenção do COER, porém, devendo operar no Brasil na equivalência de sua classe e em conformidade com a regulamentação brasileira. Parágrafo único. Ao término do prazo de validade de sua habilitação original e permanecendo no Brasil, o radioamador deverá atualizar sua habilitação original ou obter o certificado de operador de estação de radioamador no Brasil. Artigo 277. O COER será concedido aos aprovados em testes de avaliação segundo as seguintes classes. 1. Classe C. Aos aprovados nos testes específicos para a classe C, relativos à técnica e ética operacional e legislação de telecomunicações e conhecimentos básicos de eletrônica e eletricidade. Nota do PXPY. A partir da vigência da Resolução 777/25, o interessado em prestar prova de ingresso ao radioamadorismo, classe C de Charlie, terá também de demonstrar conhecimentos básicos de eletrônica e eletricidade, devendo os detalhes serem definidos posteriormente por meio de atos da Superintendência de Outorga. Inciso 2º, classe B de Bravo. Aos portadores de COER classe C, menores de 18 anos, decorridos 2 anos da data de expedição do COER classe C de Charlie, e aos maiores de 18 anos, desde que aprovados em ambos os casos nos testes específicos para a classe B de Bravo, relativos à técnica e ética operacional, legislação de telecomunicações e conhecimentos de eletrônica e eletricidade. E inciso 3, classe A de Alfa, aos radioamadores classe B de Bravo, decorrido 1 ano
da data de expedição do COER classe B de Bravo e aprovados nos testes específicos para a classe A de Alfa, relativos à técnica e ética operacional, legislação de telecomunicações, conhecimentos técnicos de eletrônica e eletricidade. Parágrafo 1º. As inscrições para a mudança de classe somente podem ser efetuadas após encerrados os prazos discriminados nos incisos 2 e 3. Parágrafo 2º. Será considerado aprovado o candidato que acertar a maioria das questões em cada um dos testes. Nota do PXPY. Uma novidade aqui é que o CW deixa de ser requisito para a promoção de classe. Porém, cumpre lembrar que a Resolução 777/2025 só entrará em vigor no início de novembro de 2025. Até lá, nada muda na realização das provas. Outra novidade é que os aspirantes à promoção para as classes A de Alfa e B de Bravo terão adicionados em suas provas de promoção os questionamentos sobre legislação, técnica e ética. Técnica operacional e ética. Seção 3 da Permissão Internacional de Radioamador. Artigo 278. A Anatel expedirá a permissão para a operação temporária de estações de radioamadores nos Estados-membros da Comissão Interamericana de Telecomunicações, a CITEL, signatários da Convenção Interamericana sobre a Permissão Internacional de Radioamador de 1995. Parágrafo único. Qualquer radioamador devidamente autorizado para executar o serviço no Brasil poderá solicitar de forma não onerosa a permissão internacional de radioamador. Artigo 279. Os critérios e condições para a expedição, validade e uso da permissão internacional de radioamador serão estabelecidos em ato da superintendência responsável pelo processo de outorga e licenciamento, observando o constante no Convênio Interamericano sobre Permissão Internacional de Radioamador. Seção 4 das condições adicionais aplicáveis às estações do serviço. Artigo 280. A caracterização operacional dos tipos de estação do serviço de radioamador é estabelecida por meio do ato da superintendência responsável pelo processo de outorga e licenciamento. Nota do PXPY. Os detalhes serão definidos posteriormente por meio de atos da Superintendência de Outorga. Artigo 281. O radioamador é responsável pelas condições técnicas dos equipamentos que constituem suas estações, garantindo-lhes o funcionamento dentro das especificações e normas. Nota do PXPY. Desta forma, resta registrada a responsabilidade do radioamador quanto às condições técnicas de seu equipamento, que devem seguir rigorosamente as especificações legais. Parágrafo único. No caso de uso de equipamentos experimentais, sempre que solicitado pela autoridade competente, o radioamador deverá prestar as informações relativas às características técnicas da estação e de seus projetos. Artigo 282. A cada tipo de estação corresponderá uma licença para funcionamento de estação de radioamador, podendo todas as estações serem agregadas em uma única licença, nos termos do Regulamento Geral de Licenciamento. Nota do PXPY. Aqui chamamos a atenção para quem opera estação móvel ou fixa. Caso o colega operar nessas duas situações, deverá ter uma estação do tipo móvel e outra do tipo fixa, corrigindo assim o entendimento regional de que bastava aportar a licença do tipo móvel. Artigo 283. Aos radioamadores é permitida a modificação de seus equipamentos, sejam eles de origem industrial ou fabricação própria, de modo a adequar suas características à legislação nacional,
realizar experimentos ou melhorar sua performance. Parágrafo único. O radioamador é responsável pelas modificações que realizar em seus equipamentos e deverá manter a respectiva documentação pertinente, tomando devido cuidado e providências de forma que tenha segurança sobre os limites dispostos no Regulamento de Uso do Espectro de Radiofrequências e no Regulamento sobre a avaliação da exposição humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos associados à operação de estações transmissoras de radiocomunicação. Nota do PXPY. No texto, restou clara a liberação para que o radioamador proceda em modificações em seus equipamentos, porém, nada se falou sobre a homologação, esperando que isso venha por meio de um ato da superintendência responsável. Seção 5 dos indicativos de chamada. Artigo 284. Compete à Anatel atribuir os indicativos de chamada para o serviço de radioamador. Parágrafo único. A Anatel poderá alterar a designação de indicativos para o serviço radioamador a qualquer tempo, cabendo à gestão dos indicativos a superintendência da agência responsável pela outorga e licenciamento, respeitada a designação de faixas de indicativos concedidas pelos organismos internacionais competentes para o Brasil. Nota do PXPY. As regras pertinentes a esse artigo deverão vir por meio de ato normativo a ser emitido pela superintendência responsável. Artigo 285. Os indicativos de chamada são classificados em: inciso 1º, efetivos, são os utilizados cotidianamente para identificação em quaisquer transmissões e, inciso 2º, especiais, os que forem atribuídos a estações de radioamadores especificamente para uso em competições nacionais ou internacionais, expedições e eventos comemorativos e educacionais, de conformidade com o estabelecido neste regulamento, limitando o uso e a validade ao período de duração do evento. Nota do PXPY. Desta forma, resta clara a distinção entre o indicativo de chamada efetivo, que é aquele com que o radioamador opera no seu dia a dia, e o especial, que é aquele atribuído para algumas ocasiões, restando claro que o indicativo especial tem apenas a duração do evento ao qual se destina. Capítulo 4. Das condições específicas do serviço de rádio do cidadão. Seção 1. Da exploração do serviço. Artigo 286. Observadas as condições e procedimentos estabelecidos no Regulamento Geral de Outorgas, somente poderão explorar o serviço de rádio do cidadão. Inciso 1º. Pessoas naturais maiores de 18 anos. Inciso 2º. Pessoas naturais com idade entre 10 e 18 anos, desde que o pedido seja formulado por seu responsável legal. Inciso 3º. Entidades sem fins lucrativos e, inciso 4º, Corpo de Bombeiros, Secretarias de Segurança Pública, Polícias Civis e Militares, Polícia Rodoviária, Polícia Federal e demais órgãos públicos. Parágrafo 1º. Não caracterizam o serviço de rádio do cidadão as comunicações de trabalho realizadas entre empresas de logística e transporte e seus motoristas. Parágrafo 2º. Caracterizam-se como equipamentos de radiocomunicação de radiação restrita todos aqueles que compõem o sistema de comunicação do serviço que operem em conformidade com o dispositivo na regulamentação e no ato de requisitos técnicos aplicáveis. Artigo 287. É permitido ao radioamador, devidamente habilitado, operar o serviço de rádio do cidadão sem necessidade de efetuar cadastro específico para a dispensa de autorização, na forma prevista no Regulamento Geral de Outorgas, podendo utilizar sua estação existente com o mesmo indicativo de chamada para se intercomunicar com estações desse serviço ou de radioamadores operando nas faixas do serviço.
Parágrafo único. Quando em operação nas faixas de serviço de rádio do cidadão, o radioamador deverá adotar condições de operação compatíveis com o especificado para este serviço, podendo utilizar os limites maiores definidos para sua classe somente em caso de emergência. Nota do PXPY. Ao habilitado como radioamador, passa, a partir do início da vigência da Resolução 777/2025, ser permitido operar com seu indicativo de radioamador a banda de 11 metros, porém, é necessário ter cautela ao fazer isso, pois o radioamador, nesta condição, obrigatoriamente deverá obedecer aos limites determinados para este serviço, sendo, no momento, em relação à potência, 10 watts em AM e 25 watts em SSB, além de respeitar rigorosamente a canalização da categoria e a correspondente até o canal de número 80. Seção 2 dos indicativos de chamada, artigo 288. Compete à Anatel atribuir os indicativos de chamada para cada estação de serviço de rádio do cidadão. Parágrafo único. A Anatel poderá alterar a designação de indicativos para o serviço de rádio do cidadão a qualquer tempo, cabendo a gestão dos indicativos à superintendência da agência responsável pela outorga e licenciamento, respeitada a designação de faixas de indicativos concedidas pelos organismos internacionais competentes para o Brasil. Seção 3. Do funcionamento das estações. Artigo 289. A todo tempo e em todas as faixas de frequências, o operador da estação deve dar prioridade às estações efetuando comunicações de emergência, deixando espaço suficiente entre cada transmissão para que estas possam pedir socorro. Notas finais do PXPY. 1. A presente Resolução 777/2025 entrará em vigor apenas no início de novembro de 2025. 2. Até lá, permanece integralmente em vigor a Resolução 449/2006. 3. É possível que a regulamentação necessária por parte da Anatel demore além dos 180 dias. 4. Cabe a nós aguardar os atos normativos que estabeleçam os requisitos necessários à continuidade de nosso hobby, tais como as orientações para a prestação de provas, incluindo aí o banco de questões, possível redefinição de indicativos de chamada e assim por diante. Enfim, esperamos que as informações adicionais não demorem para vir a público. PXPY Clube de Caxias do Sul, maio de 2025.